Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Thiago e hoje damos início a um curso completo do Microsoft Word 365, que é online na web, pensando especialmente para você que deseja aprender do zero ou melhorar suas habilidades no Word. Neste curso, você vai aprender o passo a passo com as principais funções do Word, desde as mais básicas até aquelas que fazem toda a diferença na criação de um documento profissional e o melhor, tudo de forma prática, direta e fácil de acompanhar, ok? Eu vou utilizar uma linguagem bem básica, uma linguagem bem objetiva para que você possa estar nos acompanhando, ok? Antes de tudo, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Quem sou eu? Eu me chamo Thiago Nascimento Ladislau, sou muito bem casado com a Letícia e muito dedicado aos meus filhos Hannah, Isabela e Bernardo. Sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, que é a Unicelv. Sou pós-graduado em Gerenciamento de Projetos pelo Instituto Faco Minas. Atualmente trabalho como Análise e Desenvolvimento de Sistema de forma no back-end. No momento eu tenho em andamento cursos de especialização, cursos em andamento sobre Java, Spring e microserviços. Eu possuo experiências com tecnologias em Genexus, Java, PHP, JavaScript e inteligência artificial. Atuo principalmente em análise de sistemas nas áreas de compras, fiscal, estoque, qualidade, laboratório e SESMIT. Caso você tenha o interesse de conhecer melhor o meu perfil, segue o meu link aqui do LinkedIn e o meu contato via e-mail, que a gente possa também estar conversando e trocando uma ideia, se for do seu interesse, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Esse curso do Word, eu preparei ele para vocês de uma forma que a gente pudesse estar aprendendo do zero, mesmo que você não tenha contato algum com o Word. Inicialmente, se você não sabe se você possui o Word instalado no seu computador, eu tenho uma tecla de atalho que permite com que você possa executar o Word de forma online no seu computador. Então você pode utilizar as teclas de atalho no seu teclado. Seria, você pode estar com o teu navegador da web fechado ou aberto, não tem problema, tá? Então você pode utilizar as teclas Shift, Ctrl, Windows e Alt. Apertando essas 4 teclas, ao sair, ele vai abrir aqui uma aba, deixa eu minimizar o teclado, ele abriu aqui a aba do Microsoft 365. Caso você não possua cadastro, você pode utilizar o cadastro que ele vai solicitar ao abrir essa tela. No meu caso, eu já possuo a minha conta, já possuo o meu cadastro, então podemos estar dando início. Esta aqui será a sua tela inicial, a sua tela principal. Inclusive, ele já te dá alguns atalhos, como esse diálogo que apareceu aqui em azul, que ele vai te mostrando os recursos que você possui em tela, ok? Antes de tudo, nessa tela aqui é a sua tela inicial de apresentação às ferramentas do Office, ok? Aqui em cima aqui você tem acesso a todo o pacote de ferramentas do Microsoft Office 365, que ele é online, ou seja, a partir do momento que eu criar qualquer um desses documentos utilizando essas ferramentas, você pode acessar em qualquer outro computador com acesso à internet, que você vai ter acesso a todos os seus documentos sem problema algum. Então isso é um recurso que a Microsoft trouxe, que facilita bastante. Você não vai ter mais aquele problema de ter que ficar carregando o pendrive, ter que ficar salvando uma cópia de um documento, enviando por e-mail. Você vai ter que tá compartilhando com outras pessoas, fazendo cópias. Então não temos mais esse problema, ok? Antes de iniciarmos, no decorrer desses cursos, eu vou estar dando alguns exemplos e nós vamos estar utilizando o Google Gemini, que é a ferramenta de inteligência artificial do Google.
eu posso estar utilizando para alguns exemplos. Então, caso você não tenha nenhum conhecimento no Gemini, eu lhe convido a você acessar o meu canal no YouTube. O meu canal se chama Thiago Ladislau, que é o meu nome, e nele você vai ter a playlist Google Gemini Curso Completo 2025. Aqui eu tenho uma série de vídeos iniciantes para você que nunca teve um contato ou para você que deseja aprimorar seus prompts de comando. Você pode assistir essa sequência de vídeos aqui deste curso, que ela é gratuita e fica disponível para você aprimorar o seu conhecimento, ok? Então vamos dar início ao esse pacotão, né? Esse aulão do Word 365, e nós vamos começar pelo primeiro tópico. Então vamos minimizar aqui o Gemini e vamos ao início. Então, inicialmente eu tenho a opção de poder iniciar o Word clicando aqui em ferramentas, né, nesse menu suspenso. Eu posso clicar aqui no Word, eu posso clicar no Word aqui na lateral à minha esquerda, ou eu posso vir na sugestão que ele vai me exibir aqui, que é um documento novo. Então ele tem aqui criar novo, aí eu tenho um documento do Word, PowerPoint, Excel, Forms, lista design e assim por diante. Então neste caso vamos iniciar no Word. Eu vou utilizar aqui documento. Observem que neste momento foi aberta uma nova aba, ok? Essa nova aba representa um novo documento do Word. Você neste momento não precisa estar salvando nada no seu computador, porque ele já fica salvo de forma online e de forma automática, ok? Ah, Thiago, como é que eu sei que ele vai salvar de forma automática? Porque você tem este botãozinho aqui em cima que representa salvo no OneDrive. O OneDrive é uma pasta onde os seus documentos vão ficar salvos de forma online, ok? Então vamos lá. Esta é a interface do Word, ok? Aqui em cima nós vamos ter todas as ferramentas que nós vamos dar uma pincelada, nós vamos passar por elas, tá? Mas antes de tudo, relembrando, o Word ele vai exibir para vocês esses diálogos em azul, como nessa caixa aqui, que ele vai estar dando um passo a passo para vocês do que há de novo, se há alguma novidade. Então você pode utilizar também esses diálogos, você pode avançar, ele vai te mostrando aqui como salvar, como atualizar. Então, como eu já tenho conhecimento, você depois pode verificar todo esse passo a passo, porque ele vai aparecer para vocês, ok? Vamos lá. Então, inicialmente, vamos começar de cima para baixo, né? Eu tenho aqui no cabeçalho, eu tenho essa palavra documento, que representa o documento que eu iniciei agora. Então, se eu manter documento, ele vai manter este nome e irá salvar. Eu posso pôr o nome desse documento como primeira aula, ok? Então eu clico fora, ele já está atualizando, ó, salvo no OneDrive. Então o meu documento se chama primeira aula. Se você já utilizou o Word naquelas versões mais antigas, nas versões desktop, você vai reconhecer que os botões são os mesmos: colar, copiar, recortar, negrito. Agora, para você que está iniciando pela primeira vez, vamos então nos conhecer sobre esta tela aqui. Antes de falarmos sobre essas ferramentas, aqui abaixo nós temos o corpo do documento, que inicia nessa parte aqui. Inclusive tem uma frase aqui, uma palavra, letra, que eu posso estar escrevendo conforme eu desejar. Nesse caso aqui, eu vou deixar em branco. Então este é o corpo do meu documento. Aqui abaixo eu tenho o zoom, o qual eu posso estar clicando em mais. Ele vai ampliar o meu documento. Se eu clicar em menos, ele vai reduzir a sua visualização, ok? Ele também me permite com que eu possa clicar no 100% e eu posso estar definindo qual percentual que eu irei visualizar para o meu documento, ok?
Aqui em cima eu tenho estas opções como arquivo, que vai permitir onde eu crio um novo documento, eu posso abrir, criar uma cópia. Eu vou ter início, que é esta minha barra principal, que é toda esta minha barra. Eu tenho inserir, layout. Conforme você for clicando em cada uma dessas, observem que as ferramentas vão mudando e você vai ter outras opções que irão lhe auxiliar no seu dia a dia. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ficar aqui na aba Início, que é a aba inicial, é a sua aba principal, ok? E ela é dividida em alguns blocos. E esses blocos são área de transferência, desfazer, fonte, parágrafo, estilo, editando, voz, revisão de texto, suplementos e design. Observem que, conforme a sua versão do Word, pode ser que alguns desses novos recursos não existam, tá? Então, se você tem uma versão mais antiga, por exemplo, como o Office 2010, você não vai ter, por exemplo, essa opção digitar, que ela permite com que você fale no microfone e o Word escreva um texto conforme você vai falando. Isso é um recurso novo e que nos traz muita facilidade para o nosso dia a dia, tá? Então, aqui no nosso menu inicial, nós vamos ter alguns desses botões que são como eu tenho o bloco de fonte, tá? Eu tenho área de transferências e alguns atalhos, eles podem ser utilizados também para esses botões. Neste caso aqui, você pode... Existem alguns atalhos que eles ainda permanecem no Word, por exemplo, o Ctrl+C, que é o copiar, e o Ctrl+V, que é o colar. Por mais que a gente passe aqui o mouse, eles não estão aparecendo, mas esses atalhos, eles ainda existem e permanecem para a nossa versão online. No decorrer deste curso, eu vou estar mostrando esses atalhos, até porque não me convém mostrar alguns atalhos agora. Eu vou mostrar aqui, vou botar aqui o meu nome, Thiago. Eu copio, eu vou dar um Ctrl+C e conforme eu for dar um Ctrl+V, ele permite com que eu possa ir colando todos esse nome que eu copiei. Então, este é um atalho, então eu mostro para vocês aqui que ele funcionou corretamente. Então, vamos selecionar tudo aqui novamente e vamos apagar. Perfeito. Quando você... Eu tenho um documento aqui, que eu coloquei o nome como primeira aula, e eu, por acaso, eu fechei a minha aba. Eu fechei a aba do documento, e agora? Será que eu perdi o meu documento? Eu não me lembro de onde eu parei. Neste caso, nós voltamos aqui para a nossa tela inicial do Microsoft 365. Observem que o meu documento ainda não aparece aqui, porque a tela não foi atualizada, mas se eu der um atualizar aqui, observem que agora o meu documento, que foi o último acessado, ele até me dá o tempo, há 6 minutos atrás. Se eu clicar neste primeira aula, ele novamente abre o meu documento, então eu não corro mais o perigo de eu fechar ou perder um documento, tá? Você não vai ter o problema de fechar aqui e perder tudo que você estava fazendo. Então, essa é uma segurança que o Microsoft trouxe para o nosso dia a dia e isto é excelente. Outra forma que nós também podemos localizar outros documentos seria irmos até o Word. Vou aqui abrir um documento em branco. Digamos que eu tenho dezenas de documentos, né? Eu sei o nome, mas eu preciso agora abrir o meu documento. Digamos que o documento não vai estar aqui na frente, até porque vão ser muitos. Então, você retornando ao Word, você pode, por exemplo, vir em Arquivo, abrir. Aí eu vou ter aqui, claro, primeira aula, que é o documento recente, mas eu posso utilizar aqui, ó,
abrir arquivos desse dispositivo. Ele vai permitir... Opa! Voltando aqui à tela inicial, eu tive um problema que eu precisei parar para poder conectar a minha conta novamente, mas aqui retornamos. Digamos então que eu quero localizar um documento do Word, o qual eu desejo estar abrindo ou localizando. Eu posso vir aqui em meu conteúdo. Nesta tela, o Office 365 ele vai listar todos os documentos que você tem como existente. E você, caso saiba o nome dele, você pode vir aqui nessa caixa e você pode colocar uma palavra-chave ou o nome do seu documento. Então, nesse caso, o documento que eu desejo abrir é o primeira aula. Então, clicando aqui, ele automaticamente vai abrir uma nova aba com o seu documento, o qual você vai poder retornar e trabalhar, certo? Então, neste formato aqui, nós podemos estar criando novos documentos, renomeando o nosso documento, podemos estar fechando o nosso documento aqui em cima e, caso eu deseje estar localizando, eu posso vir aqui em meu conteúdo ou, se for um documento recente, nós podemos na página inicial estar visualizando ele aqui na lista de documentos, né, abertos recentemente, ok? Então, com isso eu acabo dando uma introdução ao OneDrive. O OneDrive, para você que não conhece e é a primeira vez que está ouvindo esse termo, é este ícone aqui, que é uma nuvem, tá? Que é uma ferramenta da Microsoft, ou seja, ela permite com que você possa salvar vários tipos de documentos, dentre imagens, planilhas, slides, tudo dentro desta pasta online. Observem que você ganha um espaço até 5 GB, como está aqui embaixo mostrando. Eu utilizei 1%, na verdade menos que 1%, né? Então, todos os documentos que você realizar de forma online ficarão salvos aqui no OneDrive, certo? Ah, mas eu preciso agora uma planilha, eu preciso uma imagem. Todos esses você pode salvar aqui no OneDrive. Lembrando que o OneDrive você pode acessá-lo através das ferramentas aqui do nosso painel. Se nós formos aqui nesse menu superior, ele vai estar aqui nesse terceiro botão, OneDrive. Ele estará aqui também na nossa lateral, ok? Então você pode estar utilizando este recurso. Neste momento, tudo que aprendemos até aqui, se você tiver alguma dúvida, você coloque aqui nos comentários desse vídeo que eu posso estar respondendo a vocês e nós podemos estar acompanhando e dando continuidade nessa nossa aula, ok? Então, vamos lá. Então, nesse momento, ao tópico 2, e nós vamos falar sobre formatação de textos e parágrafos. Então nós vamos aqui ao nosso documento inicial, vamos criar aqui um documento do Word, para eu poder dar um exemplo para vocês, e vamos falar sobre a formatação e sobre parágrafos. Só antes, deixa eu compartilhar com vocês este site aqui, que é o LoreY. Esse site ele permite com que você escolha um idioma e que você utilize textos de exemplo para formatações, para um documento. Eu preciso formatar, eu preciso montar um PDF, mas eu não tenho o que escrever. Então você pode utilizar este site aqui, assim como qualquer um outro site de notícias, né? Mas eu vou utilizar o LoreY porque eu já conheço ele há muitos anos e ele me ajuda bastante. Nesse caso eu copiei, lembra dos atalhos que eu comentei? Quando você seleciona um texto aqui na internet, né, eu selecionei 2 parágrafos, eu tenho a opção copiar, tá? E eu vou aqui no Word e eu tenho essa opção aqui, que é o colar. Se eu utilizar o colar, pode ser com que ele traga formatações, como vocês podem ver, conforme estava na página da internet. Mas eu não quero aquela formatação, porque muitas delas ela pode trazer algum link, alguma formatação que eu não desejo. Então como é que eu posso colocar apenas o texto? Nesse caso aqui, eu vou desfazer
este botão aqui, ó, ele desfaz a sua última ação. Então, aqui no colar, você tem essa opção aqui, ó, colar somente texto, ok? Quando eu utilizo, olha só, observem que ele não formatou nada, ele apenas colocou o texto. Ou, vamos desfazer novamente, você pode vir com o botão direito, colar somente texto. Quando você utiliza essa opção, ela permite que você agora possa formatar como você deseja. Então, quando você estiver fazendo um documento, um artigo, um book, algo nesse sentido, a última coisa que você vai se preocupar é a formatação. Neste momento, o que você vai se preocupar é apenas em digitar o seu artigo, o seu documento. Agora nós podemos iniciar pelo título. Por exemplo, digamos que aqui eu já tenho o meu texto já definido. Eu posso selecionar o meu título, ok? Eu tenho essas ferramentas aqui que correspondem à fonte, ok? Caso você não queira utilizar essas ferramentas, um atalho que nós temos agora com o Microsoft Office 365 são essas ferramentas aqui, ó. Elas são as mesmas que você utiliza ali em cima, sendo que é um atalho. Você seleciona um texto, um parágrafo ou um título, você pode, por exemplo, colocar em negrito, que é essa letra N. Olha só, a letra o negrito significa isso. Você tem uma palavra e você quer dar um destaque para ela, você seleciona a opção negrito. Vou dar um zoom para ficar mais claro aqui no nosso vídeo. Vejam só, o negrito deixou a palavra mais escura, né, como se fosse um destaque. Eu tenho o itálico, o qual ele vai dar uma leve inclinação para o seu texto, e o sublinhado, que é muito conhecido e utilizado nos títulos, certo? Aqui ao lado, nas opções de parágrafo, você tem as opções de alinhamento, que estão alinhar à esquerda, que é o que estamos nesse momento, alinhar centralizado e alinhar à direita. Então, nós temos essas três opções e também temos a opção justificar, o qual eu irei mostrar nesse parágrafo aqui abaixo. O justificar, ele não se aplica a um título, tá? O justificar, para que vocês possam entender melhor, funcionaria assim, ó. Observem que aqui no início do meu parágrafo, olha só, a cada palavra que termina tem um pequeno espaço aqui no final. Ó, imagine uma linha o qual eu esteja traçando aqui, ó. Ficou uns buracos aqui no final de cada parágrafo, né? O que o justificar faz? Quando eu seleciono todo o meu parágrafo e eu clico em justificar, ele cria espaços entre as palavras, e observem que agora todo o seu parágrafo está alinhado ao limite do parágrafo. Então, isso cria um aspecto melhor para o seu texto, fica mais alinhado, fica até mais bonito, né? E você vai observar bastante essa formatação em contratos. Quando você pega um contrato, um documento de banco, um documento que você vai realizar uma assinatura, um e-book, esses textos eles são formatados neste alinhamento justificado. Então é opcional, isso não é uma regra, ok? Você pode até estar fazendo um documento, um TCC para a faculdade, e conforme a sua instituição, quando você for montar o seu documento, eles irão sim te dar quais são os alinhamentos, as fontes, o tamanho que você vai aplicar no seu artigo. Então não necessariamente que seja uma regra você usar o justificado, ok? Então nós podemos selecionar o justificado, o parágrafo, quer dizer, eu vou colocar aqui alinhado à esquerda, tá? Ó, centralizado, todo o texto centralizado, alinhado à direita, tá? Outra função muito utilizada para textos seria também o sublinhado. Eu tenho uma palavra, por exemplo, impressão, coloco o sublinhado e veja que a palavra ficou sublinhada.
Para remover, eu posso selecionar a palavra novamente e clicar aqui em sublinhado, que ele vai remover o sublinhado. Existem essas outras opções também que vocês podem explorar, mas são funções, né, de formatações de texto, mas algumas delas não são tão utilizadas no dia a dia, e isso vai depender do contexto o qual você trabalha, certo? Eu posso utilizar, por exemplo, eu posso pegar a palavra texto modelo, eu posso aplicar taxado. Observem que o texto ficou com essa linha no meio, ela se chama taxado. Eu posso pegar a palavra indústria e colocar subscrito. Eu posso pegar a palavra tipográfica, sobrescrito. Então aqui nós vamos ter funções, todas essas são sinalizadas para a formatação do seu texto. Ok? Eu posso também selecionar a palavra padrão e aplicar o realce. O realce, olha só, ele é como se nós estivéssemos utilizando um marcador de texto, né? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho algumas cores selecionadas, não é uma paleta de cores como nós estamos acostumados a ver com mais opções, tá? Apenas essas cores aqui que vão trazer o destaque para o seu texto. Então, como eu estou dando um exemplo aqui, vou colocar um verde. Também que se você for fazer uma impressão de um documento que for preto e branco, dependendo da cor que você for escolher, essa cor pode não se destacar tanto no seu texto. A outra opção seria, eu posso marcar aqui toda a minha frase, todo o meu parágrafo, né? E eu tenho aqui a cor da fonte. Então a cor da fonte, olha como eu tenho mais opções. Vou colocar, por exemplo, em vermelho, ou todo o meu texto em vermelho. Eu posso também selecionar todo o meu parágrafo e todo o meu parágrafo em vermelho. E observem também que as palavras que eu marquei com teve aquelas palavras em vermelho, mas e permaneceu somente a cor de fundo, que de fato é o realce. Eu tenho outras opções também que me permitem, antes de eu mostrar, uma pergunta que você pode estar se perguntando também. Mas Thiago, como é que eu posso fazer para remover todas essas formatações o qual foi aplicado o texto agora? Eu posso selecionar tudo e você pode vir aqui, ó. Você pode utilizar a opção desfazer, ou você pode também vir aqui, ó. Você pode utilizar essas opções aqui. Você pode selecionar vamos repetir. Você pode selecionar o seu parágrafo e vir aqui em estilos. Eu seleciono essa opção e eu posso utilizar essa opção limpar formatação da seleção. Ele limpou todas as alterações que nós fizemos, tá? Ele removeu tudo que nós tínhamos como taxado, sobrescrito, sublinhado. A única coisa que ele não removeu de fato foi o realce. Então, de fato, eu preciso vir na palavra e selecionar sem cor. Tá? Então, eu posso... isso sim eu teria que fazer de forma manual. Ok? Existem algumas outras funções que permitem com que você possa estar trabalhando sobre uma frase. Deixa eu separar aqui nesse meu parágrafo essa minha frase aqui, ó. O Louro Y é um texto modelo da indústria tipográfica e de impressão. Selecionem uma frase ou uma palavra e olhem essa opção aqui, ó. Alterar maiúsculas e minúsculas. Você seleciona esta opção, ele permite com que você possa formatar todas as palavras conforme essas opções aqui. Então, se eu selecionar a opção letras maiúsculas, ele colocou todas as palavras em maiúsculo. Letras minúsculas, ele fez o inverso, todas minúsculas. Alternar maiúsculas e minúsculas, ele agora está alternando
Mas ficou meio bugado aqui. Na verdade, ele deveria... deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Ah, tá. Aqui, na verdade, é um liga e desliga. Se elas estão minúsculas e eu colocar alternar maiúscula e minúscula, ele coloca tudo maiúsculo. Se eu clicar novamente, ele vai colocar tudo minúsculo. É isso mesmo. A outra opção que eu queria, na verdade, mostrar é essa daqui. Colocar cada palavra em maiúscula. Então, observem agora que cada palavra ele colocou em letra maiúscula. Então, este conjunto de opções aqui são as opções para a fonte. Ah, eu quero alterar o tamanho. Eu tenho essa opção aqui, que permite com que eu possa selecionar um número. Ah, eu vou colocar o tamanho 20. Ele aumentou para o tamanho 20. Mas do 20 ele pulou para o 24, 26, 28 e assim por diante. Se eu colocar 24, ele vai aumentar, mas eu queria um tamanho menor. Então, ao invés de 24, nem 20, eu posso vir aqui e digitar 22. Se eu der um Enter, ele aplica o 22, assim como eu posso colocar o tamanho também 21 e dar um Enter. Outro detalhe também é que você tem esses dois botões aqui, aumentar a fonte e diminuir o tamanho da fonte. Eu posso clicar em menos, ele vai diminuindo e os números vão mudando aqui ao lado. Então ela permite que você possa estar diminuindo sem toda vez ficar clicando naqueles números, certo? Como é que eu posso ver o texto, o parágrafo aqui de baixo, se ele está conforme o parágrafo aqui de cima? Se eu clicar neste parágrafo aqui, ele vai me mostrar que eu estou na fonte Aptos, tamanho 12. Então, se eu clicar aqui neste, eu estou em Aptos, tamanho 11. Eu seleciono tudo, 2 cliques, tamanho 12. Perfeito. Vou remover esse espaço, eu posso dar um delete. Ele removeu o espaço que eu tinha naquele texto. Eu posso também selecionar todo o meu texto, até aqui nesse parágrafo, e eu posso vir aqui nesta caixa e observar todas as fontes que no Windows ele permite, né? Que esta versão do Word permite com que eu possa selecionar. Então, conforme você for mudando aqui a sua fonte, olha só, o seu texto ele está mudando. Agora foi o Times New Roman, que é muito conhecida, é uma das primeiras fontes no Windows, né? Desde lá dos Windows, nas primeiras versões, Windows 3.1, dos 95, 98, essa galera dessa geração toda já conhece essa fonte, que ela é antiga. Eu tenho também Arial, muito conhecida também, Calibre. Então, cada fonte que você deseja, aqui você tem uma lista de fontes que você pode explorar bastante. Você pode ir clicando nestas fontes. Mais um detalhe, tá? Como nós estamos utilizando uma versão gratuita, não é uma versão paga do Office 365, essas fontes que possuem um diamante aqui são fontes, como eu tenho a informação aqui ao lado, são fontes premium. Então, no momento, o Word não vai permitir com que você utilize, porém, essas fontes aqui já são mais do que o suficiente para que você possa formatar um artigo, um trabalho, ou até mesmo um TCC. Tá? Eu cliquei ali em mostrar mais fontes, então ele está me dando aqui, ó, mais opções, ó, Lucida Sans Unicode, e assim, ó, conforme cada fonte você for escolhendo, elas vão formatando o seu texto conforme a sua necessidade. Vamos agora falar um pouco mais sobre parágrafos, né? Os parágrafos de um texto, vamos limpar aqui toda a nossa formatação. Deixa eu reduzir aqui, deixa eu tirar essa caixa. Vou reduzir o zoom, eu vou selecionar todo o meu texto e eu vou limpar a formatação dele. Formatação, vou colocar a fonte no tamanho 11, muito bem. Aqui eu tinha dado um Enter, né? Vou dar um Delete. Pronto. A formatação do texto
para quem já utiliza o Word, já deve ter notado que o que não está aparecendo neste documento aqui são as marcações de documento. E essas marcações de documentos, muitas delas aparecia aqui na lateral e na parte superior uma régua, o qual permitia com que você pudesse estar visualizando ou ter uma ideia de como estaria o distanciamento dos parágrafos no seu documento. Então, se você for vir aqui na opção exibir, você tem aqui as opções que você pode acrescentar ou remover do seu documento. Então eu posso exibir régua, o qual ele vai exibir aqui uma régua, como eu acabei de dizer, uma régua ao qual estava me referindo. Então agora eu tenho uma noção da margem à esquerda e a margem à direita. O mesmo vale também para esta régua que está aqui na lateral do seu documento. Podemos voltar aqui à aba início, podemos manter aqui a nossa régua. Aonde eu quero chegar aqui com vocês? Quando vocês possuem um parágrafo, dependendo do que você estiver montando, uma das formatações que pode pedir no seu artigo é um determinado espaço no seu parágrafo. Então aqui, neste conjunto de ferramentas de parágrafo, vocês vão ter essa opção aqui, ó, diminuir recuo e aumentar recuo. Quando você aumenta, observa que todo o seu parágrafo ele aumentou o recuo. Aqui eu diminuo, tá? E aqui eu aumento. Então, conforme a sua formatação, isso vai depender do que você estiver trabalhando, você vai utilizar essas opções. Quando você estiver digitando um texto também, vai ter alguns casos que o seu recuo é somente no início do seu texto, tá? Então, para isso, você pode utilizar a opção Tab aqui no seu teclado. O Tab, se você não se recorda, deixa eu ver se eu mostro aqui no meu teclado virtual. Tab é esse botão aqui. Então, vamos ver se a gente consegue demonstrar aqui. Eu aperto o Tab, então ele dá um espaçamento aqui, que é o padrão, e geralmente os artigos eles pedem apenas um tab na sua formatação. Eu quero remover o tab, eu coloco o cursor aqui e utilizo o backspace para apagar. Muito bem. Neste caso aqui, nós falamos sobre as formatações da fonte, alterar cor, negrito, itálico, sublinhado. Falamos sobre o alinhamento do texto, né? E temos mais opções também. Observem que aqui no seu documento pode ser com que você precise listar alguns tópicos. Vamos utilizar aqui, eu vou remover aqui essa palavra, esse subtítulo, né? E eu vou separar esse texto aqui de baixo como se ele fosse pontos específicos sobre o texto. Então eu vou colocar assim, ó, pontos específicos. Vocês vão entender o que eu quero, aonde eu quero chegar. Selecionei, coloquei um negrito, um sublinhado, botão direito ou clicar sobre a palavra em vermelho, ela vai exibir o espaço de ortografia. Então eu posso clicar na palavra e corrigir a ortografia. Isso nós vamos falar um pouco mais à frente, mais a fundo, né? Então eu vou utilizar aqui esta opção, marcadores ou numeradores, né? Que são numeração. Quando você utiliza marcadores, ele cria um ponto, ele gera um recuo automático, tá? Este recuo você pode controlar aqui em cima. Então eu posso trabalhar o espaçamento do meu recuo aqui no marcador, assim como eu posso também trabalhar o distanciamento do meu marcador. Olha só. Quando você utiliza o marcador, ele permite com que você selecione outras opções de marcadores. Eu vou utilizar então esse quadradinho aqui. Vejam que ele mudou o marcador. E a cada Enter que você utilizar a partir de agora, ele vai criar um marcador. Então,
Quando você tem uma lista e deseja colocar diversos pontos, você pode ir dando Enter que ele vai criar novos pontos. Mas, Thiago, eu não tenho a minha lista toda completa, como é que eu faço? Vou dar um exemplo. Você está no último ponto e deseja acrescentar mais um novo ponto, Enter, e você coloca ali o seu próximo ponto. Então você pode digitar um texto normal, você pode dar mais um Enter, colocar mais um ponto e assim por diante. Você pode ir colocando quantos pontos desejar. Quando você terminar, você pode dar mais um Enter que o Word ele entende que você terminou. Ele vai para o próximo parágrafo e finaliza os seus pontos conforme a sua lista acima. Isso é bem prático e vocês podem estar exercitando isso de forma bem prática conforme esse exemplo que eu acabei de passar. Então, vocês, só recapitulando, vocês podem utilizar os marcadores tanto para frases e parágrafos, né, como para palavras, como nós utilizamos aqui embaixo. Mas, Thiago, qual é a diferença de marcadores e numeradores? A diferença é pequena, até porque você pode selecionar tudo e clicar em numeradores. A diferença é que o numeradores ele pontua cada uma dessas palavras e frases com números. Então, se eu der mais um Enter, ele criou o ponto 9. Foi até bom isso acontecer. Eu dei um Enter, ele criou um parágrafo. Eu vou dar mais um Enter, ponto 10. Vou dar mais um Enter, ponto 11. Mais um Enter, ponto 12. Se acontecer de você dar um Enter e ele criar um parágrafo abaixo, você ignora, você apaga, volta para o último ponto e dê mais um Enter. Aí ele continua a sua sequência da sua lista. Tá? Thiago, se eu apagar o ponto 9, se você apagar, ele exclui o ponto 9 e reordena os números novamente. Você não vai precisar ficar indo linha por linha e renomeando de 8 para 9, 10, 11, 12. Se eu apagar o 5, o último número vai ser o 11. Então ele faz isso de forma automática. Então isso também é mais um recurso que vocês não precisam se preocupar para poder estar organizando a lista de vocês de forma automática. Então, e para darmos continuidade na nossa lista de marcadores ou numeradores, não muito menos importante, nós temos esta opção aqui, que é lista de vários níveis. O que isso permite? Isso permite, na verdade, você pode até ativar um recurso de forma automática. Tá? Quando você trabalha com alguns pontos ou marcadores, digamos que aqui nesse ponto 1, eu desejo acrescentar um subnível abaixo do ponto 1. Se eu der um Enter, ele vai criar ali o número 2. Eu posso dizer assim, ó, ponto subnível do 1. Só para o nosso exemplo aqui. Se eu apertar o Tab, lá no início, o que ele fez? Ele pegou o ponto 1, ele transformou aquele número 2 em um ponto A e recuou e aumentou o recuo dele. Se eu vir aqui e der mais um Enter, ele cria o ponto B. Então, ponto subnível. Se eu der mais um Enter, ele cria o C. Aí eu vou colocar aqui mais um nível. Vou colocar aqui, ó, ponto 3. Se eu der um Tab lá no início, olha só, ele criou aqui mais uma identificação de um marcador no formato de texto, ele criou como ponto I. Se eu der mais um Enter, ele cria ali, é como se fosse algarismo romano, né? Ele colocou o I, agora ele colocou 2I, e eu posso ir assim, pontuando vários itens que eu desejo, né? Se eu der mais um Enter e mais um, ó, ele entende que o nível de cima era o A, B e o C, mas não é esse que eu desejo, então eu vou dar mais um Enter. Ele entende que o próximo ponto agora
é o nível 2, que aí eu coloco aqui o texto que eu desejo. Então, recapitulando, este é o meu primeiro nível, que é o ponto 1. O meu segundo nível, ele pontuou como ponto A, e o meu terceiro nível, ele nomeou como I. Então eu tenho um I, 2I, aí eu teria um 3I. Como eu dei mais um Enter e eu não quero dar continuidade, ele voltou à letra C, que representava, vamos lá, eu dei mais um Enter a mais e ele criou o ponto C. Vamos fazer novamente aqui, ó. Opa, 3, mais um Enter. Não. Ó, e assim ele está criando, ó. Vejam como é que isso pode de fato acontecer com vocês. Então vamos lá. Vamos desfazer novamente. A gente só poder se alinhar aqui com esse parágrafo. Vamos lá. Ponto 2, ok. Então eu estou aqui no ponto 4. Eu não quero o ponto 4. Eu vou dar mais um Enter. Pronto, é o C. Aí aqui eu tenho ponto nível 2. Der mais um Enter. Eu tenho mais um ponto nível 2, mas eu não quero ponto nível 2, eu vou dar mais um Enter, mais um, agora, ponto nível 1. E nós estamos seguindo aqui o ponto nível 1, o A é o nível 2 e o I é o nível 3. Neste formato aqui, vocês podem ir trabalhando com essas listas de vários níveis, conforme a gente pode utilizar esses modelos. Então eu tenho um modelo numérico, um modelo número e letra, e o número e o formato somente marcadores. Vamos ver como é que isso poderia se comportar se nós mudarmos aqui o estilo. Vejam só, primeiro marcador são 4 quadradinhos, né? Aqui eu tenho uma flecha e aqui eu tenho um quadrado. Se nós mudarmos aqui o formato para número, letra e algarismo romano, e o primeiro que é somente números. Então, nesse formato, eu acredito que é muito mais familiar, né? Quando nós vamos visualizar um contrato, tem lá cláusula 1, cláusula 2, aí você tem cláusula 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e assim por diante. Você pode trabalhar com os níveis do seu documento. Então aqui nós vamos finalizar essa parte aqui de marcadores de parágrafo para a gente poder avançar para o nosso próximo nível. Então, vamos agora ao nosso terceiro tópico do nosso curso, que seria sobre inserindo e formatando imagens. Antes de tudo, se você está gostando desse curso até aqui, dê um like, curta e compartilhe com seus amigos e indique esses vídeos para aquelas pessoas que você também gostaria de compartilhar esse conhecimento. É com muito prazer com que eu venho compartilhar esse curso aqui com vocês de forma gratuita, agregando ao nosso conhecimento. Vamos lá? Como eu disse lá no início do curso, em alguns momentos eu vou estar utilizando o Google Gemini, que vai nos auxiliar em algumas pesquisas. Eu vou pedir nesse momento para que ele cite para mim 3 pontos turísticos da França. Neste caso aqui, ele vai gerar um texto para mim, que é o que me interessa. Eu estou simulando aqui como se fosse um texto como um trabalho que vocês possam estar realizando, ou até mesmo um artigo. Nesse caso aqui, eu vou estar copiando somente o texto. Voltando, observe que nós temos imagens aqui, tá? Tanto da Torre Eiffel, o Palácio de Versalhes e o Monte Saint-Michel. Então, nesse caso aqui, eu vou copiar todo esse texto. Aqui, eu vou dar um Ctrl C e lá no meu documento do Word, como eu disse na aula anterior, né? Se nós dermos um Ctrl V ou um colar,
ele vai colar toda a formatação que ele localizou na página da internet. E neste momento não é o que me interessa. Eu posso estar em um artigo da faculdade e esse artigo ele vai fazer com que, além de espaços e formatações indesejadas, isso vai me custar tempo e não é o que eu desejo. Então eu vou desfazer e eu vou dizer para o Word que eu desejo apenas colar somente texto. Vejam que agora sim ele colocou como eu desejo. E o nosso foco principal neste momento não é a formatação do texto, e sim trabalharmos com imagens. Então eu vou mostrar de uma forma bem simples e prática aqui para vocês como nós podemos estar realizando a inserção de uma imagem em um documento. Você pode dar um Enter no local que você deseja pôr a imagem. Neste caso, o meu cursor está aqui abaixo da Torre Eiffel, da palavra, né? Eu posso vir em inserir, imagem, e ele vai me dar as opções. Deste dispositivo, ele vai buscar imagens que estejam no seu computador, ok? Aí eu posso então selecionar uma imagem, vou pegar uma imagem de um caminhão. Então aqui ele está colocando a imagem que eu já tinha salvo no meu computador, tá? Neste caso, eu não desejo essa imagem, então eu posso dar um delete. Eu posso inserir imagem OneDrive, seria uma imagem que estivesse salva na sua pasta OneDrive, como nós vimos lá na primeira aula. Eu posso estar salvando diversos documentos e imagens de forma online na nossa nuvem. Como eu não tenho nenhuma imagem, eu não tenho o que selecionar. E um outro recurso bem bacana que eu gosto bastante é pesquisar na web. Ela nos poupa tempo, o qual eu não preciso estar vindo no Google pesquisando imagens. Eu posso vir direto em imagens online, eu posso colocar aqui Paris, dar um Enter, e o próprio Microsoft nos encarrega de poder selecionar uma imagem e colocarmos ao nosso documento. Se eu desejar, eu posso selecionar esta imagem aqui, confirmar, e ele estará inserindo a imagem ao meu documento. Perfeito, gostei muito, a imagem ficou muito bonita. O que eu posso fazer também, eu posso vir aqui no segundo ponto, que é o Palácio de Versalhes, eu posso copiar essa palavra aqui, inserir imagens, vamos lá, pesquisa na web, eu coloco ali o nome da palavra que eu desejo, e aqui está o palácio, o qual eu posso estar, olha só que bonito, eu posso inserir, e assim por diante, eu posso estar, vamos dar mais um espaço aqui no ponto 3, ó, Saint-Michel. Então eu posso ir lá, inserir, pesquisa na web, a mesma coisa. Perfeito, então eu posso selecionar a imagem que eu desejo e inserir. É simples, prático e não é um bicho de 7 cabeças. Neste caso aqui, as imagens estão grandes, ok? Você pode estar formatando ela e aplicando o tamanho que você deseja, conforme a sua necessidade. Thiago, eu tenho essa imagem aqui, deixa eu só reduzir o tamanho dela. Observem que eu posso reduzir o tamanho e eu posso utilizar o alinhamento como nós vimos com os parágrafos na aula anterior. Eu posso pôr centralizado, eu posso pegar a imagem aqui também e utilizar este centralizar. Vou centralizar. E conforme eu desejar, eu for trabalhando sobre minhas imagens. Mas Thiago, eu gostei dessa imagem da torre, mas eu gostaria de estar removendo este homem que está ali passeando, né? Este homem que está aqui embaixo na imagem. Uma das dicas, vocês podem clicar 2 vezes sobre a imagem. Vocês vão ter esta opção aqui, que é o cortar. Observem que eu tenho esses pontos pretos aqui ao redor da imagem, esses traços, que permite com que você possa estar
alterando aqui, movendo esses pontos, e vocês podem dar um Enter no final, e eu recortei a imagem conforme o meu desejo. Então aqui a imagem ela foi recortada, isso pode variar um pouquinho, como é um documento online, isso pode variar um pouquinho conforme a gente estiver processando. Geralmente costuma ser um pouquinho mais rápido, tá? Ó, eu cliquei na imagem, pronto, aqui ela está recortada. Outro detalhe que você pode se atentar também são estas opções aqui de estilo de imagem. Observem que esses estilos são diversos, né? Eu tenho aqui quadro simples branco, eu tenho borda com uma pequena sombra, eu tenho quadro metálico. Então, se eu clicar aqui, ele aplica aquele estilo que eu selecionei. Olha só, um quadro com borda metálica. Não gostei muito, eu gosto desse que tem uma sombra. Esse que tem um sombreamento, geralmente, ó, a imagem dá um aspecto diferente para sua imagem. Olha a diferença entre essa imagem e essa aqui de baixo. Então eu posso vir aqui também, aplicar uma sombra, e eu tenho aqui a imagem com um estilo diferente. Então você não precisa de nenhum editor, nenhum Canva, nenhum Photoshop, nenhum CorelDRAW para poder estar editando e aplicando efeitos na sua imagem. Perfeito? Então aqui, neste passo, nós vamos estar trabalhando, inserindo imagens conforme a sua necessidade que você deseja para o seu documento. Vamos nesse momento ao nosso quarto tópico, onde nós vamos falar sobre tabelas no documento do Word, ok? Eu vou tornar essa aula mais simples e não tão complexa, então nós vamos estar criando aqui um plano de estudo através de uma tabela no Word, e nessa forma você não precisa estar utilizando o Excel, como é uma prática que muitas pessoas acabam utilizando, de ir no Excel criar uma tabela e imprimir. Nesse caso, nós podemos estar explorando mais o Word, que vai nos permitir trabalhar melhor com tabelas, e seria o correto para você poder estar utilizando este recurso nesta ferramenta. Vamos lá? Então, nesse caso, eu vou criar um título aqui, que é um plano de estudo. Como nós vimos em outras aulas, vamos centralizar, nós podemos selecionar e aumentar aqui o nosso título, e damos um Enter. Observem que o cursor está abaixo do título, e onde o cursor estiver é onde a sua tabela será criada. Dentro do Word, você tem esta opção aqui, inserir tabela, o qual irá aparecer esta opção para você poder definir quantas colunas ou quantas linhas você deseja. Nesse caso, vamos utilizar a opção 4x2 ou até mesmo 3x2. Aí eu consigo mostrar outras funcionalidades também através da tabela. Neste caso, como nós vamos criar um plano de estudo, nós vamos definir alguns dias da semana e quais matérias ou quais estudos você deseja estar aplicando para o seu dia a dia. Neste caso, a primeira coluna nós vamos definir aqui segunda-feira. Vou botar só segunda. Abaixo eu vou botar terça. E como é que eu poderia estar incluindo mais linhas, sendo que eu não defini no primeiro momento, quando eu fui definir o número de linhas ou colunas? Isso não é um problema, é algo bem simples. Então, desde que você esteja com um cursor dentro da sua tabela, você pode clicar com o botão direito. Aí você vai ter duas opções, inserir e excluir. Neste caso, nós estamos acrescentando, então vamos inserir. Então você vai ter as opções, o qual você poderá estar analisando. Eu quero inserir uma linha acima, uma linha abaixo, ou eu quero inserir colunas. Neste caso, uma linha abaixo. Então ele incluiu uma nova linha. Tem um atalho que ele funciona também em tabelas, que é você utilizar no seu teclado a tecla Tab. Conforme você vai dando Tab, ele vai incluindo novas linhas e é até mais rápido.
Então aqui eu posso incluir quarta, quinta e sexta. Vamos utilizar apenas esses dias da semana. Aqui eu terei os dias ou as matérias. Nesse caso eu posso colocar aqui. Mas eu queria também colocar o título do que eu estou informando. Vamos incluir então uma linha acima. Botão direito, inserir, linha acima. Então eu posso colocar aqui matérias. Eu posso colocar aqui segunda-feira o meu plano de estudo será para matemática. Terça-feira, português. Quarta, física. Quinta, química e geografia. Muito bem, então nós estamos utilizando um recurso de uma tabela, o qual eu posso estar definindo como eu desejar. Thiago, será que eu posso colocar os dias da semana aqui no topo? Não seria um problema também. Nós poderíamos estar criando mais colunas, adicionando aqui colunas à direita ou à esquerda, o qual você pode estar definindo. Então eu posso colocar aqui ao lado de matéria, horários. Então eu posso dizer que segunda eu vou estudar de 9 ao meio-dia. Eu posso dizer que na terça vai ser de 1 às 16. E assim por diante. Eu posso estar copiando novamente aquele horário. Aqui eu vou estudar de 15 às 18. E na sexta eu vou estar estudando de 10 ao meio-dia. Podemos consertar aqui também. As questões de como vai estar esse formato não está no nosso contexto nesse momento. A ideia aqui seria nós estarmos criando uma tabela. Nesse caso aqui é um plano bem simples de estudo, não é uma tabela com um padrão ideal, tá? Eu posso também estar utilizando formatações, assim como no texto, mas também para tabelas. Antes disso, vamos incluir mais uma linha aqui acima, o qual nós podemos estar definindo o título. Então, eu quero colocar plano de estudo aqui nesta primeira linha. Mas, Thiago, não seria o ideal eu apenas digitar plano de estudo na coluna do meio? Não seria o correto. Até porque a sua tabela ela pode ter um número de colunas que vai estar desproporcional e até mesmo a coluna do meio não vai estar centralizada na tabela. Então, para isso, nós temos uma opção, uma formatação que permite com que você selecione as 3 células, que seriam das 3 colunas, e você teria a opção aqui com o botão direito, que seria o mesclar. A opção mesclar, ela faz com que toda a sua célula ela se torne única e ela permite com que você possa deixá-la neste estilo, neste formato como nós estamos visualizando. O que pode acontecer também é vocês terem esse espaço aqui dentro da célula, então isso significa que tem um enter, né, um espaço a mais dentro da sua planilha, da sua planela, né, da sua tabela, né? Então nesse caso basta dar um backspace, pronto. Então eu posso alinhar ao centro e observem que agora eu tenho a primeira linha dedicada aqui ao título da minha planilha. Eu posso estar aumentando aqui a fonte, a formatação segue a mesma como nós realizamos na formatação do texto, o que permite também você passar o cursor do mouse aqui pela sua tabela. Eu selecionei agora através desta flecha aqui, né? Eu selecionei toda a tabela e ela permite com que eu possa estar trabalhando o alinhamento da minha tabela. Eu coloquei tudo centralizado. Eu tenho as mesmas opções
alinhar à esquerda centralizado, alinhar acima à direita, e também permite com que eu possa estar trabalhando com a espessura da minha tabela. Então eu posso estar aumentando e mudando o estilo também da minha tabela. Agora eu coloquei um estilo tracejado, e eu também posso estar não só com uma espessura, mas também alterando a cor. Então eu coloquei aqui esta cor laranja na borda, ok? Observem que não é o plano de fundo, mas ela permite também com que eu selecione e eu venha aqui selecionar uma cor de fundo para a minha tabela. Então eu coloquei um azul bem clarinho, olha só. Então aqui eu trabalhei com a formatação, o alinhamento, nós mesclamos a primeira linha da nossa tabela e incluímos tanto linhas abaixo, como nós também incluímos outras informações, assim como nós podemos estar incluindo à nossa direita uma coluna. Olha só, eu incluí uma coluna nova à direita, assim como eu posso com o botão direito excluir a coluna, a linha, a célula não é tão recomendado, nós vamos ou excluir a tabela toda, mas vamos excluir a coluna. Muito bem. A tabela ela não voltou ao tamanho como estava antes, mas nada nos impede de selecionar a tabela e você mesmo poder fazer alguns ajustes como necessitar. Neste caso aqui, ela fica livre a sua formatação, a seu critério, e caso você tenha dúvidas ou deseja solicitar algum tipo de formatação ou informação para a planilha, você pode colocar aqui nos comentários deste vídeo que nós vamos estar trabalhando e eu vou respondendo com vocês conforme a sua necessidade, tá bom? Até o próximo assunto. Vamos agora para o nosso tópico 5, onde nós vamos falar sobre o nome dos documentos que nós podemos definir e renomeá-los, e também sobre a revisão de texto. Neste caso, vamos abrir aqui um novo documento, como nós vamos fazendo nas aulas anteriores. Neste caso aqui, vamos fazer uma demonstração. Eu, na verdade, enquanto esse aqui carrega, deixa eu voltar aqui à tela inicial do Microsoft 365 e já definir aqui com vocês. Desde o início que nós começamos a gravar esses vídeos, cada uma dessas aulas eu fui colocando como primeira aula, segunda, e o documento 3 foi a terceira aula. Como é que nós podemos estar até mesmo alterando estes nomes? Se eu for na primeira aula, ao abrir o documento, aqui na parte superior da nossa tela, ele está definido como primeira aula. Se eu clicar aqui, eu posso escrever como aula 1, Enter, e o meu documento já foi renomeado. Eu posso também ir vir no meu segundo documento e repetir o mesmo processo. Eu posso vir aqui, clicar no topo e colocar como aula 2. E assim, para cada documento que eu estou renomeando, ele já vai automaticamente se atualizando aqui na tela. Mas Thiago, aqui não mudou nada, mas basta eu atualizar aqui a minha tela principal, nós podemos observar que cada um desses documentos já está renomeando de forma automática conforme a gente vai definindo. Inclusive eu tenho aqui o aula 4. O documento 3, eu vou repetir o mesmo processo. Apenas para nível de demonstração, tá? Esses documentos não têm tanto valor. Ok, então eu tenho aqui o aula 3. Todos estão renomeados aqui na minha página principal.
Então eu tenho aqui o aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Como é que eu posso excluir cada um desses documentos? Observem que neste momento o Microsoft ele me oferece um plano gratuito, ele até me oferece, ele tem a opção de eu poder comprar este pacote anual, mas nesse momento nós estamos na versão free. Então, se eu clicar com o botão direito, dá a entender que ele não permite eu excluir o meu documento. Dá uma sensação de que você cria um documento e você acaba não tendo a opção de excluir. Então você fica um pouco refém dessa opção bloqueada. E como é que nós podemos estar mudando ou excluindo, né, esse tipo de arquivo? Você pode vir aqui em meu conteúdo, ele irá visualizar, ele vai mostrar para vocês todos esses documentos. Pode ser que os documentos ainda não estejam disponíveis para exclusão. Eu posso clicar com o botão direito, o excluir continua bloqueado. Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e continua bloqueado também. Então nós vamos abortar essa opção e vamos direto ao OneDrive. Lembra que lá no início dos vídeos eu comentei que todos esses documentos eles ficam salvos no OneDrive. Automaticamente, quando você vai no seu repositório online, você terá a mesma visualização dos seus arquivos. Então eu tenho aqui o arquivo que eu desejo excluir, aí sim eu posso clicar com o botão direito, meus arquivos. Observem que aqui eu já tenho até a mensagem me oferecendo o plano de avaliação gratuita, né? Mas não é o que eu desejo no momento. Então aqui, meus arquivos, ele vai me exibir todas as pastas que eu posso criar dentro do OneDrive, inclusive os documentos que eu tenho nas minhas pastas. Então eu posso marcar o documento 1, o documento, por enquanto seriam só esses dois, e eu tenho a opção excluir. Vejam que agora eu posso excluir esses 2 documentos. Eles foram movidos aqui para a lixeira. Por padrão, esses documentos geralmente ficam aqui por 30 dias, depois eles são excluídos permanentemente. Tá? Voltei aqui à minha página inicial. Observem que não tem mais aqueles documentos que a gente excluiu. Eu vou em meus arquivos. Vamos retornar aqui à página inicial e vamos ver se modificou alguma coisa. Observem que ainda permaneceu aqui somente aqueles que nós havíamos renomeados. Esse documento aqui, ele, botão direito, fui nos 3 pontinhos, excluir. Tem certeza que deseja excluir esse item? Então, sim, excluir. Tá. Provavelmente esse documento foi um daqueles que nós já excluímos lá no OneDrive. Ele ficou aqui apenas como um registro de abertos recentemente, por isso que ele tentou excluir e não localizou mais esse documento. Então nós podemos ignorar. Vamos ver se vai mudar a nossa tela ao atualizar. Se isso não é um bug da tela inicial do 365. Pode ver que ele até exibiu novamente, mas vamos ignorá-los por enquanto. Se houver alguma modificação desse documento aqui, eu volto a comunicá-los. Vamos então agora, ainda nesse mesmo tópico, abrir aqui um documento do Word. Vamos ao nosso Gemini, vamos solicitar um novo texto. Na verdade, eu não posso solicitar, posso sim. Descreva em 2 parágrafos os pontos turísticos mais visitados no Brasil. Provavelmente ele vai gerar uma lista, ou de fato vai gerar 2 parágrafos. Mas tudo bem, ele colocou imagens, eu não queria, mas de qualquer forma nós vamos copiar todo esse texto.
Ctrl C ou o botão direito copiar. Retornamos aqui o nosso documento do Word. Vamos colocar como aula 5. E eu vou dar um colar especial, que é o colar somente texto. Então ele ignorou as imagens e é bem o texto que eu desejava. Neste caso, eu vou forçar alguns erros de português. Eu vou aqui propositalmente mudar algumas palavras. Eu me recordo que quando eu trabalhei em cursos dando aulas presencialmente, a gente já tinha um texto todo cheio com erros de ortografia, justamente para os alunos poderem praticar esse tipo de revisão. Acho que aqui já é o suficiente. O que vai ocorrer? No decorrer do curso, vocês foram observando que conforme a gente ia trabalhando ou digitando sobre um texto, algumas dessas palavras ficavam em vermelho. O que isso significa? Significa que o corretor ou um revisor ortográfico do Word, ele está ali indicando que aquela palavra ela possui um erro de ortografia ou é uma palavra que não é reconhecida no dicionário da língua portuguesa. E como é que nós podemos tratar essas palavras? Você pode clicar aqui nesta opção revisão e vocês podem observar que aqui em cima tem ortografia e gramática. Ao clicar neste botão, ele irá abrir uma caixa de diálogo à sua direita, o qual pode ser que tenha algumas limitações porque nós estamos na versão free. Neste caso aqui, irei ignorar esta mensagem no momento. Ele está me oferecendo o Premium, eu vou fechar, mas ao mesmo tempo ele fechou também o corretor ortográfico. Mas isso não é nenhum impedimento, tá? Se você clicar na palavra em vermelho, ele já te dá uma sugestão da palavra correta. Então eu clico em turísticos, eu tenho a palavra diversidade, eu clico e ele já me dá duas palavras, uma no singular e outra no plural. Então eu corrijo aqui a palavra e assim por diante. Eu posso estar clicando sobre a palavra e corrigindo todo o meu texto. O que vai acontecer? Se você tem um texto com diversas páginas e muitas palavras serem corrigidas, você tem uma opção aqui na ortografia e gramática. Vamos ver se ela habilitaria para nós. Ortografia. Ele tem aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar mais de uma palavra. Eu teria que ter a palavra repetida. Você tem a opção de corrigir todas. Então, se eu tenho a palavra redentor, vamos fazer um teste aqui, copiar. Se eu tenho essa palavra errada em diversas partes do texto, ele tem uma opção que nos oferece a correção ortográfica. Então, nós vamos em ortografia. Ele não vai me permitir nesse momento porque eu estou com a versão gratuita, mas eu tenho a opção de corrigir todas. Nesse caso aqui também não é um problema, eu clico em redentor. Deixa eu ver se ele vai dar mais opções aqui. Não deu, mas eu clico aqui em redentor e ele vai pulando e basta eu ir confirmando cada uma dessas palavras e você vai fazer toda a correção. Quando está em vermelho, significa que você está corrigindo uma palavra com erro de ortografia. Quando você está com uma palavra em azul, significa que a sua palavra pode estar correta, porém você pode ter um erro de concordância que seria mais relacionado à sua classe gramatical. Então, nesse caso, quando há uma diferença com uma palavra no plural ou uma palavra no singular, o Word ele te dá uma sugestão de que você poderia estar corrigindo. Então, nesse caso, pontos turísticos mais visitados no Brasil, ele sugere que verifique o uso correto de maiúsculas e minúsculas. Então, mais visitados. Não teve um erro de gramática. Ele apenas sugeriu que a palavra visitados ficasse em letras minúsculas.
ok? Então aqui nós fizemos toda a correção, ele me aponta que eu tenho 93% de correção, ou seja, ele não está 100% corrigido. Eu posso pôr isso em 100%, porém não nesta minha versão free, porque ela automaticamente aqui já me apontaria qual seria as correções que nós poderíamos pôr para o texto, mas isso não é nenhum impedimento para você se destacar e poder exercitar e aprender e muito mais estudar a questão de correção de ortografia e gramática no Word, tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo tópico. Vamos agora ao tópico 6, onde nós vamos falar sobre documentos profissionais e como vocês podem estar gerando ele através do Word. Neste caso, nós vamos abrir um novo documento. Eu já selecionei um modelo de carta profissional através do Google Gemini, o qual nos auxiliou através da inteligência artificial. Se você não tem conhecimento de como utilizar o Gemini, eu venho te recomendar a seguir aqui o meu canal, a se inscrever e seguir a playlist, o qual eu já deixei descrito aqui na descrição desse vídeo, onde você tem um curso completo sobre inteligência artificial utilizando a Gemini, que é a inteligência artificial gratuita do Google. Neste caso aqui, nós vamos colar somente o texto e vejam que uma carta profissional, ela não tem muito segredo. Ela vai de acordo com o seu contexto. Eu não tenho um modelo padrão que ele deve ser seguido, mas neste caso você pode utilizar este modelo como base, o qual eu destaquei aqui. Neste modelo, você vai ter no cabeçalho superior, no cabeçalho do seu documento, o seu endereço completo, sua cidade, estado, CEP e a data. Nome do destinatário, cargo, nome da empresa, endereço completo, cidade, estado e CEP. Você pode colar esse texto no seu documento, que pode ser enviado através de um correio, ele pode ser impresso, ok? Desde que você faça as substituições necessárias, ou até mesmo pode salvar este documento como um modelo de carta que você pode utilizá-lo futuramente encaminhando para outras empresas. Então vamos lá. Como não há um padrão e eu não tenho uma regra dizendo que eu devo formatar da seguinte maneira, a gente pode adaptar esse texto que eu gerei através do Gemini. Então ele me sugeriu uma carta neste formato, o qual eu vou selecionar novamente, vou mostrar para vocês como é que eu gerei e como é que eu copiei até aqui. Eu vou desfazer esse texto aqui e eu vou colar conforme a proposta do Gemini. Então eu não utilizei mais aquele formato somente texto, eu deixei os parágrafos e as quebras de linhas conforme a sugestão do Gemini. Observem que os dados da empresa e destinatário estão em negrito entre essas marcações, e o corpo do texto, que no caso seria a carta, ela está como este descrito. Você pode posicionar o seu cursor e der um Enter para cada um desses campos, e você pode posicioná-los conforme a sua necessidade. Você não tem necessariamente a necessidade de estar sempre colocando uma informação abaixo da outra. Então aqui eu estou saudando o usuário, né, o destinatário, e aqui escreva este e-mail com o objetivo de, aí você adicione o motivo o qual você está escrevendo uma carta, e aqui você desenvolve o assunto de carta em um ou mais parágrafos, e você faz as suas adaptações desta carta. Neste formato aqui, você pode salvar aqui como modelo de carta empresarial, mas o que é interessante aqui, na verdade, eu não tenho uma regra. Então,
o conteúdo dessa carta aqui ele pode ser muito aleatório conforme o seu ramo de atividade ou conforme a sua empresa. Então, já aproveitando e adicionando nesta aula, eu utilizei esse prompt aqui, ó. Gere um exemplo de carta formal. Insira o endereço, remetente. Aqui, na verdade, tem os dados, o prompt que eu coloquei, que ele pode ser editado. Caso aqui ele criou um modelo comum, ok? Mas eu posso utilizar, ó, gere um exemplo de carta formal. Para a empresa do ramo de alimentos. Nesta carta será um convite à inauguração da nova sede da empresa. Então, eu atualizo o meu prompt. Em alguns casos o Gemini ele acaba gerando mais de um formato, tá? Então aqui novamente ele gerou aqui o cabeçalho da minha carta, perfeito. E aqui na carta ele já mudou o contexto. Ele vem, ó, ele adicionou aqui alguns parágrafos onde fala sobre a intensa dedicação e planejamento, onde você pode estar alterando. E também colocou a respeito de uma cerimônia de inauguração. Então isso aqui é muito interessante. E se você souber trabalhar com a Gemini alinhando o seu trabalho no dia a dia, você vai fazer um excelente trabalho e vai ganhar uma atenção nos trabalhos que você for executar. Eu posso selecionar todo o meu documento com um atalho Ctrl A, colar, que é o Ctrl V, e veja que aqui eu tenho a minha carta pronta. Como vimos em aulas anteriores, o que você pode estar aplicando seria as formatações de texto através do grupo de fonte destas ferramentas. Você pode estar aplicando o grupo de parágrafos, que vai estar alinhando junto a limitações e ao enquadramento desse texto no seu documento. E assim você pode estar imprimindo e encaminhando ao seu destinatário. Se você tiver com alguma dúvida ou alguma pergunta sobre este assunto, você pode pôr essa descrição. Você pode colocar aqui na descrição e nos comentários desse vídeo para que eu possa estar lhe auxiliando. Muito bem. Vamos agora ao tópico 7, onde nós vamos trabalhar com formas. E essas formas são bem simples da gente poder trabalhar no nosso dia a dia. No início da minha explicação aqui, de cara, vocês já vão entender e já vão ver que vocês já se depararam com esse tipo de documento em muitos locais. O que acontece? Tem alguns casos onde você precisa criar um aviso ou até mesmo criar um documento ou um texto onde você precisa que nesses textos possa ter algumas formas geométricas. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui neste documento esta opção inserir. Indiferente se você tem um texto ou não, isso não seja um problema, tá? Isso não é um problema para você poder estar inserindo essas formas. Em que sentido? Eu posso vir aqui no Gemini, por exemplo, antes, como nós utilizamos isso aqui na aula passada, eu vou criar um novo e eu vou deixar aberto por enquanto. Eu posso vir inserir, aí eu tenho aqui imagens ou desenho, é como uma continuação da aula que nós tivemos sobre a inserção de imagens no Word, e vocês têm esta opção aqui, que é o botão Formas. Na versão web, que é a versão que nós estamos trabalhando, essa opção ela fica de acesso neste formato que nós estamos visualizando. Se for uma versão instalável, uma versão desktop do Word, essa opção de formas ela já fica junto com esses botões aqui atrás, tá? Então é só uma pequena observação. Então vocês podem observar que todo tipo de forma geométrica você possui aqui através deste botão.
Então você pode ter a necessidade, por exemplo, de incluir uma seta para baixo. Eu posso incluir um triângulo. Opa, ele já até substituiu porque eu preciso salvar. Então ele incluiu um triângulo. Eu posso novamente retornar lá em desenho, formas. Eu vou colocar aqui um cilindro. Esse cilindro me permite com que eu altere o preenchimento dele. Eu posso selecionar qualquer outra cor. Muito bem, então aqui eu tenho duas formas. Se eu for o Gemini e pedir gere um parágrafo sobre formas geométricas, digamos que seja um trabalho no ensino médio, eu tenho aqui um parágrafo falando a respeito de formas geométricas. Quando eu comentei que o texto necessariamente não precisa ser antes das formas, é neste contexto que eu quero mostrar a vocês. Uma vez que vocês têm um texto e as formas geométricas, vocês podem clicar na forma e arrastá-la. Então vocês podem estar, eu vou recortar e vou colar. Então eu posso movimentar as formas, os desenhos, como eu bem entender. Ó, eu já arrastei com o mouse e eu posso trabalhar com a formatação do meu documento como eu bem entender. Então, neste formato desta aula, vocês aprenderam a inserir formas de desenho e eu posso também estar incluindo uma caixa de texto. Essa caixa de texto, ela permite, no formato web, ela me exige com que eu desenhe uma forma e dentro desta forma eu vou estar colando um texto. Deixa eu copiar um texto aqui. Vamos copiar uma frase, uma pergunta, né? Então eu vou colar aqui dentro. Eu posso diminuir a caixa e salvar. Então esse meu texto ele veio no formato de uma caixa, como o nome diz, caixa de texto. Então ele permite com que eu possa estar redimensionando como eu bem entender no meu documento. No formato desktop, se eu der 2 cliques, ele permite com que eu faça a formatação de um texto, aumentando a fonte, diminuindo, de forma livre. Nesse formato da web, se eu der 2 cliques, ele vai me jogar de volta para aquela tela de edição. Aí aqui sim eu posso estar selecionando o meu texto ou até mesmo realizando alguma formatação nele, como por exemplo a palavra negrito em vermelho, e salvar. E veja que as alterações se aplicaram à minha caixa de texto. É uma aula simples, não tem muito segredo, então assim vocês podem estar inserindo formas geométricas no documento de vocês, ou até mesmo imagens, e enriquecendo o conteúdo do seu documento. Neste momento, vamos falar sobre a configuração de impressão ou a geração de documentos no formato em PDF. Vamos então, através desse documento, eu vou aproveitar o Gemini da aula anterior e vamos gerar um novo texto. Gere um texto para uma página falando sobre geometria. Só vamos corrigir aqui a da ortografia e dali. Então agora nós temos um texto, vamos ver se é um texto suficiente, está ótimo. Eu tenho um recurso também que eu acabei não mostrando em outras aulas, mas isso faz parte do Gemini, do curso de inteligência artificial. Você gerou todo o conteúdo, né, toda a resposta, então você pode vir nesses 3 pontinhos e copiar.
eu posso levar este conteúdo copiado para o meu documento no Word, colar, que é o texto que eu precisava. Este documento aqui, ele gerou em 2 páginas. Nós não vamos trabalhar com formatação, mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é como é que eu posso exportar esse documento ou gerar um PDF. Para gerar o PDF, eu posso estar anexando em um documento no meu e-mail, ou até mesmo eu posso estar salvando um documento PDF no meu computador. Neste caso, você pode vir aqui em Arquivo, Imprimir. Antes de tudo, antes de imprimir, você pode vir aqui, por padrão você vai estar aqui em Início, então você pode vir em Layout, e aqui você pode configurar o tamanho da sua página. Eu quero um documento executivo, não, eu quero um ofício. Neste caso, nós vamos trabalhar com o documento A4, e eu posso também definir as margens, se eu vou querer no modo normal, que é o padrão, ou no modo estreito, ao qual ele vai diminuir um pouco mais as margens. Observem essas réguas tanto na parte superior quanto aqui na parte lateral. Então, se eu pôr em estreito, a régua diminuiu as suas medidas. Eu vou manter assim. Então eu posso já estar no tamanho A4. Eu vou em Arquivo, Imprimir. Nesse momento a minha impressora não está ligada, então ele não vai exibir, ela está aqui, ó, é uma HP Laser MFP 131. Como ela está desligada, ela fica inacessível. Então, por padrão, eu posso clicar, no caso, se eu selecionar HP, eu vou estar utilizando a opção Imprimir, e ele vai imprimir as 2 páginas. Caso eu queira imprimir apenas uma página, se for a página 1 ou a página 2, eu posso vir aqui, personalizar e dizer eu quero somente a página 1 e imprimir. Eu quero imprimir se for um documento de 10 páginas, eu vou imprimir da página 1 até a página 10. Eu quero imprimir da página 5 até a página 18. Claro, ele está em vermelho, chamando a atenção, até porque o nosso documento não tem 18 páginas. Então, nesse caso aqui, eu vou ignorar, vou colocar como tudo, imprimir, ele vai estar enviando para a minha impressora. Se eu desejar imprimir em PDF, eu marco aqui como salvar como PDF. Lembrando, esta opção salvar como PDF, ela é uma opção do navegador que eu estou utilizando. Neste caso é o Google Chrome, e ele nos disponibiliza essa opção salvar como PDF. Se eu clicar aqui em salvar, ele vai abrir a caixa de diálogo que vai permitir com que eu dê um nome para o meu arquivo, escolha a pasta que eu desejo salvar e complete ali salvando meu documento. Sem problema algum, não tem muito mistério. Outra opção que você pode utilizar para salvar um documento PDF, e é até mais rápida, seria Arquivo, Exportar, Baixar como PDF. O Word está preparando o seu documento até chegar nesta caixa de diálogo e validar essa opção Baixar. A partir do momento que eu clicar aqui em Baixar, ele vai abrir aquela mesma caixa de diálogo que nós exibimos antes, para que você possa selecionar a pasta que você deseja salvar e que você possa estar selecionando um destino e completar a ação salvando o documento. É uma aula simples, rápida, não tem muito mistério, não tem muito segredo nesse aspecto de você gerar um PDF ou até mesmo imprimir. Agora vamos ao nosso tópico 9, onde nós vamos falar sobre alguns modelos prontos que o Word 365 nos disponibiliza. Como vocês podem ver, aqui na nossa página principal, ela vai nos mostrar alguns documentos conforme as nossas ferramentas, conforme esse menu aqui, certo? Nós estamos no Word e, ao clicar no Word,
ele vai nos trazer alguns modelos de documentos. E como é que nós podemos estar visualizando quais tipos são esses documentos? Ao clicar aqui para iniciar um novo documento, você pode vir aqui em Arquivo, Novo, aí procurar modelos. Ele vai abrir aqui mais uma aba, poderia até fechar essa anterior aqui, vou fechar as demais também, vou deixar apenas o Gemini. Observem que aqui no 365 ele me traz uma leve opções de modelos, e esses modelos são desde panfletos, monografia, currículos, calendário, e você pode explorar cada um desses modelos aqui. Eu vou descendo aqui minha página e ele vai te trazer até um planejador de viagem de 5 dias. Então, cada um desses modelos estão disponíveis aqui no seu Office, permite com que você possa estar elaborando um documento, mesmo se você não tem conhecimento ou domine algum desses assuntos. Por exemplo, eu posso utilizar um currículo cronológico. Se eu clicar em visualizar, ele vai me dar um breve resumo de como seria este currículo. Nós vamos clicar em criar. Então, se você está ali aos 45 do segundo tempo, precisa redigir um currículo, precisa amanhã fazer uma entrega para uma oportunidade de trabalho. Nesse caso, você pode utilizar este modelo, vamos aguardar ele carregar. Então, ele é muito prático e é excelente para que você não perca tempo pensando em formatação e diagramação. Você pode preencher o seu nome nesses campos que possuem esses destaques, como colchetes, e você tem cada uma dessas seções as opções que você pode estar preenchendo. Uma observação: como esses documentos e até mesmo o Office, ele vem de um modelo americano, um modelo padrão Estados Unidos, pode ser que alguma dessas seções não faça sentido para você. Então, além de você preencher o seu nome, o resumo, credenciais, credenciais não me interessa. Eu também não vou utilizar serviços à comunidade porque eu nunca prestei. Você pode dar 2 cliques e você pode estar alterando, por exemplo, serviços à comunidade. Você pode colocar aqui como serviços voluntários. Então você pode editar todo esse documento. Coloquei serviços voluntários, tá? Você pode redigir aqui, escrever e detalhar as suas funções, o que você executou, e aqui o período que você executou aquela função. Então isso vale para cada uma dessas seções que você tem disponibilizado aqui no documento, e nada impede de você também copiar uma dessas seções e colar. Você pode estar acrescentando a sua foto 3x4 ou não, e ao final da sua digitação você pode colocar o nome lá como currículo. Então você vai estar já salvando o seu documento na sua pasta de documentos lá no OneDrive. Outra forma que você também pode estar utilizando e pode estar explorando, aqui em modelos você também possui uma carta de apresentação como monograma em negrito. Você tem este formato, o qual você também pode estar criando uma espécie de um currículo, sendo que é um pouco mais diferente, né? Um pouco fora do padrão do que no Brasil a gente está acostumado a ver. Então você pode, no mesmo formato, clicar sobre os campos, informar o seu nome. Vou colocar o meu nome aqui. Na segunda caixa eu posso preencher. Veja que não tem muito mistério. Então você pode ir preenchendo todos esses campos, essas seções, conforme o seu interesse. Uma coisa que eu posso chamar a atenção aqui também, essas formas geométricas, como esse quadrado vermelho,
e esse outro retângulo aqui abaixo, se você der 2 cliques para tentar editar, o próprio Microsoft, não sei se ele vai permitir aqui, ele dá um alerta que ele não permite editar ou alterar a cor desse layout. É algo que é um recurso que eles ainda não liberaram, mas eles permitem que você possa apenas estar editando o texto. Okay? Então aqui você pode estar explorando outras formas de documentos, desde panfleto, como relatório, trabalhos escolares. Tá aqui o currículo que eu acabei de comentar, eu acabei selecionando um outro modelo, mas o que eu queria na verdade seria esse, que é bem parecido, né? Então eu vou colocar aqui meu nome só para poder fazer a demonstração para vocês. É isso mesmo, ó, tá o primeiro nome, sobrenome, experiências, formações, então tudo que você tem a seu respeito e sobre a sua carreira você pode estar preenchendo neste formato ali. Opa, vou dar um Ctrl Z. Vejam só, eu vou colocar o meu nome aqui, Thiago. E as formas geométricas que eu comentei estão aqui. Eu vou agora dar 2 cliques. Ó, e o Word ele já deu alerta. Ó. Ainda não há suporte para edição desse tipo de objeto no desenho, mas estamos trabalhando duro para disponibilizá-lo em breve. Okay? Então isso pode acontecer, mas se for do seu agrado, você pode estar utilizando este modelo. Então fica aí como exercício você explorar muitos dessas opções e até explorar outros modelos para você agregar no seu dia a dia para o seu trabalho. Chegamos agora ao último tópico, que é o tópico 10. E através dele nós vamos ver um recurso que é muito utilizado e será de muita utilidade no seu dia a dia, que é um recurso para que você possa quebrar páginas dentro do seu documento. Para isso, nós vamos utilizar o texto da nossa última aula, que foi sobre esse texto que nós geramos sobre geometria, e nós vamos colar esse texto aqui no documento. E observem que o nosso documento aqui ele deu 2 páginas, e isso pode acontecer principalmente em artigos ou em algum trabalho que você esteja fazendo na faculdade ou para uma empresa, um relatório empresarial, e onde você terá a necessidade de ter que dividir tais seções deste documento em páginas diferentes. Então eu vou não vou me detalhar aqui em formatações como padrão, mas eu vou escolher 3 pontos aqui neste documento para que a gente possa fazer essa quebra, 3 ou mais pontos, né? Então nós temos o título, de forma rápida eu vou dar um negrito e colocar aqui no tamanho 20. Esse será o nosso título centralizado. Então eu vou ter o meu primeiro ponto, que ficará na primeira página. Eu tenho o meu segundo ponto, que será este, que é para uma página mais geral. Então eu tenho o recurso de quebra de página. Ao utilizar esta função, ele pegou o meu cursor e jogou para a próxima página. Observem que agora eu tenho a página 2 de 3, então eu vou agora posicionar o cursor num novo ponto e eu vou aplicar quebra de página. Agora eu tenho a página 3 de 3. Se eu selecionar mais um ponto para o cursor, como este, e der mais uma quebra de página, ele estará criando a minha 4ª página no meu documento. Se formos visualizar isso no modo de impressão, nós podemos ver em arquivo, imprimir, que o documento ele terá 4 páginas e cada um com aqueles pontos que nós realizamos as quebras. Então nós temos aqui a primeira página com a primeira seção, a segunda página com o segundo conteúdo, que é a seção, a terceira página com a terceira seção e a 4ª página com
a quarta e última seção. Desta forma, nós pegamos um texto único, dividimos em 4 seções e ele inseriu a quebra para cada um desses pontos que nós definimos. O que nós podemos também estar enriquecendo o nosso documento seria acrescentarmos aqui o cabeçalho e rodapé. Neste caso, nós temos aqui cabeçalho e rodapé. Automaticamente, esta caixa branca aqui em cima representa o seu cabeçalho. O rodapé seria esta caixa aqui na parte inferior. Eu posso pôr, por exemplo, aqui o meu nome, por exemplo, autor Thiago N. Ladislau. Isso em todo o rodapé do documento terá esta informação. Eu posso pôr também aqui no rodapé o meu número de páginas. Então eu posso posicionar à esquerda, ao centro ou à direita. Eu posso vir aqui, contagem de páginas, e informar através deste layout qual a posição que eu desejo para o meu contador de páginas. Nesse caso, eu vou selecionar essa parte que é ao canto direito, na parte superior. Marquei. Ele criou aqui este jogo da velha. Quando nós fecharmos a visualização, vejam só, eu tenho na página 1 a numeração, a página 2, a página 3 e a página 4. Observem também que cada uma dessas páginas no rodapé possui a minha assinatura com o meu nome. Nesse caso estaria autor Thiago N. Ladislau, e cada uma das páginas eu tenho ali o meu nome. Então, através desta aula, nós trabalhamos com os recursos para inserir quebra de páginas, cabeçalho e rodapé, e até mesmo o contador de páginas. Com isso, nós estamos finalizando o nosso tópico de número 10 e assim finalizando este curso completo de forma gratuita aqui no YouTube, este curso do Microsoft Word no Office, que é o 365, que foi o primeiro curso que estamos disponibilizando para esta ferramenta, e eu espero que você tenha gostado, que você possa estar se inscrevendo aqui no meu canal. Adicione aqui nos comentários o seu agradecimento, o que você gostou. Eu ficaria muito contente de poder te responder e até mesmo do seu feedback do que você achou destas aulas, para que eu possa estar melhorando para os próximos vídeos. Então, com isso encerramos. Um forte abraço, muito sucesso para você e até a próxima.